Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e é com muito prazer que eu recebo aqui o nosso prefeito Alberto Mourão, visitando, pasmem, pela primeira vez o nosso estúdio. Não foi por falta de convite, claro que o Mourão é uma pessoa sempre muito atarefada, né? Não é só prefeito de Praia Grande, o Mourão acumula outros cargos, né? Está sempre muito envolvido nos projetos aí de toda a Baixada Santista. Recentemente lançou o Inova, né? Está meio que comandando, capitaneando esse novo programa que vai certamente ajudar muito a nossa Baixada Santista, mas conseguimos finalmente. Tudo bem, Mourão? Tudo bem, é um prazer estar aqui no seu programa, belo estúdio, maravilhoso, tá? Fiquei impressionado. E aí um momento muito pertinente, né, Mourão? Esse programa que foi recém-lançado, né, que vai unir aí autoridades, vai unir acadêmicos, vai unir forças sindicais, enfim, toda a população, empresariado, seguramente vai cada vez mais trazer uma integração entre as cidades da Baixada e buscar, né, os vetores para poder sair desse gargalo econômico que a gente vive hoje, não? Nós estamos conversando um pouro aqui sobre inovação, né? Uhum. Quando nós começamos a falar dos meios de comunicação, a forma de interagir, levar informação para a sociedade, que era a tradicional, escrita, depois rádio, depois televisão, e essa televisão durou aí 40 anos, num conservadorismo que de repente, né, uma mudança radical, os meios sociais, internet e tal. Então, essas mudanças requerem que haja sempre uma preocupação da observação, né? Primeiro, o consumidor de informação que está nesse processo, ele muda em decorrência de fatores todos que estão no seu entorno. E quem leva a informação, se não levar de forma mais receptiva, mais atrativa, ele se desestimula a receber informação, vai buscar algo diferenciado para ele. Até porque quanto mais meios que ele tem de receber essa comunicação, né, essa informação, mais em dúvida ele vai ficar mesmo, né, Bruno? Sim. E aí, o que eu vejo com isso? Isso é inovação, você está sempre interagindo, os dois polos interagindo, o consumidor e o fornecedor do produto. O mundo econômico é igual, tá? E a gente está sempre esperando que o Estado, o poder público, faça por nós. Na verdade, nós fazemos por nós. Eu não acredito no Estado totalmente à esquerda nem à direita. Eu acho que um torna o cara dependente do Estado e o outro torna o cidadão dependente da violência da livre concorrência. Isso é muito perigoso. Nós temos que ter o centro olhando os dois ângulos para poder suprir o cidadão das necessidades básicas, né, estimular ele a aproveitar as oportunidades para ele ser solução para a sociedade e não ser problema para o Estado, porque a sociedade é o Estado e automaticamente você torna o cidadão dependente desse processo. Sim. Em cima dessa dinâmica é que a gente se acomodou na Baixada Santista, a gente deixou que os grandes vetores econômicos não reagissem a essa mudança comportamental que eu falei agora há pouco, houve uma transformação, que os ciclos mudaram, os ciclos eram de 25, 30 anos, passaram para 15, 10, 5, hoje você tem produto que nem sai da prateleira, já está no museu, né? Já foi obsoleto. E aí entra no consumo, entra na dinâmica empresarial. Isto é uma coisa que a Baixada padece, ela não percebeu que nós crescemos 0,3, no último relatório dos últimos 10 anos, o Estado cresceu 2,7, nós crescemos 0,3, quer dizer, 10% do que cresceu o Estado. Então é meio louco isso aí. Nós, nos últimos 15 anos, nós não aumentamos nossa participação no PIB do Estado de São Paulo, então nós que andamos para trás. A população cresceu 400 mil e nós mantivemos o PIB. Né? E o que acontece? Mais postos de trabalho e demanda, mais empobrecimento regional. Então, essa dinâmica, ela não foi percebida pelo poder público local, o governo também não observou isso e nós vemos avançar a economia das atividades mais preponderantes na Baixada, principalmente petroquímica, siderúrgica e portuária, se expandindo para outros lugares. A gente precisa fazer a lição de casa, aí que eu volto à conversa que eu estava aqui pensando para você. Nós sempre estamos esperando que o Estado venha aqui fazer a radiografia. O Estado não vai vir perguntar para nós qual é a nossa vocação. Né? Você sabe qual é a sua vocação. Comunicação em que área? Né? Em tipo de que programa? Será que você tem vocação para ser programa de... Economia, esporte, por aí vai, A sua vocação foi uma. Você sabe qual é a sua vocação, buscou o seu filão e foi tentar criar um programa e está interagindo com esse mercado constantemente para se modernizar. E assim tem que ser cada região. Nós temos que fazer isso, fazer uma análise conjuntural. E é isso que o Inova quer fazer, por isso que ele fala Inova. Inova a região metropolitana da Baixada Santista, é o nome do programa. Para que você chame todos os vetores responsáveis por isso. Quem são?
O mundo sindical, ele tem que se renovar, ele tem que ser solução, ele não só é reivindicador do trabalhador, ele tem que se renovar para ser parceiro do patrão, parceiro do setor produtivo. Até porque já houve uma depuração aí, já houve uma filtragem, né, que é esse negócio do termo do imposto sindical, né, mano? Sim. Aqueles sindicatos um pouco mais, vamos dizer assim, pelegos, acabaram, né, ficando para trás, e aqueles que efetivamente são combativos, que efetivamente querem defender os direitos do trabalhador é que permanecem aí, né? Que se reformularem e inovarem vão ficar representando. O setor empresarial também tem que fazer autopenitência, fazer uma análise conjuntural de como ele reage, né, como ele reage com o mercado. O setor público, seja estadual ou federal, também tem que fazer a sua análise conjuntural. E o setor universitário, que é fundamental, eu sempre falei, você pode ver programas meus anteriores, sair da porta para fora da faculdade, no mundo universitário. Ele tem que conversar com o setor produtivo, ele tem que conversar com a sociedade civil organizada. E a sociedade civil organizada. Esses 5 blocos são responsáveis por uma discussão. É o que eu falo assim, deitar no divã e perguntar por que chegamos aqui? Como superar esses traumas que nós criamos ao longo de anos de desenvolvimento regional? Para que a gente consiga refazer o que nós chamamos de rearranjo produtivo. Nós temos que fazer uma rearranjo regional da economia para que a gente possa crescer nesse mundo moderno. Ô, Mourão, você falou sobre vocação de cada região, vocação de cada profissional, fez uma analogia. A Baixada Santista tem, notadamente, uma vocação turística, né? Bem pouco explorada, diga-se de passagem, né? E Praia Grande se notabilizou pela exploração disso, criou infraestrutura, criou condições de acesso, né, mobilidade urbana, tem uma zeladoria invejável, né? Isso é ponto fundamental. Enfim, você trabalhou muito em função dessa coisa de explorar e Praia Grande, o turista respondeu, o turista hoje frequenta Praia Grande, chega a ter 5 vezes a população pelo final de ano, né? Fim do ano, a gente tem a média populacional nossa é 640 mil, a flutuante. A média, né? Média Já é o dobro, do né? flutuante. Projetado para 2021, 720 mil média flutuante. Então, você conseguiu ao longo, né, dos teus 5 mandatos, né, intercalados aí por alguns sucessores, trazer para Praia Grande esse turista, um turista com um poder aquisitivo mais alto também, o que fomenta aí um consumo maior. Como é que você analisa a exploração dessa vocação turística da Baixada Santista no todo? Porque no todo a gente está muito aquém do que poderia estar, não? Sabe qual é o problema, Pedro, de uma atividade econômica? A gente fala de monoeconomia. Quando você tem uma única atividade econômica no seu país, no seu estado, né, ou no seu município, é muito arriscado. Porque quando você depende só daquela atividade econômica, se ela quebrar, você quebra toda a concentração é perigosa, né? Toda a concentração é perigosa. Lá atrás, Praia Grande, ela tinha uma única coisa, o veraneio dos anos 60, 70, e era a única matriz econômica. Mas a gente precisava diversificar, mas tinha que dar um passo à frente. Primeiro, mudar esse processo de transformação urbanística. A vocação dela era absorver a atividade de apoio retroportuário, que logística. A vocação dela era atrair para a cidade os menos mini CDs, ou CDs, que é os centros de distribuição regionais. Hoje nós temos muito. E um celeiro regional. Eu falava que é um celeiro regional, por quê? Grandes lojas de fornecimento de materiais ou consumo poderiam se sediar lá porque elas dependem de grandes espaços e de consumo de atacado. Mas eu tinha que transigir, eu tinha que sair da dependência só deste turismo, que era a única mola propulsora, e para as outras atividades, mas eu tinha que investir na infraestrutura adequada para atrair isso aí. Então o poder público tem que fazer a sua parte. Ele tem que criar um cenário adequado para atrair você. E no turismo, reciclar esse turismo seu, mesmo que no veraneio, que a gente acha que não é turismo, ele incrementa toda a atividade econômica da cidade. Diretamente, você não percebe isso. Você sabe que Praia Grande hoje gera mais de 40 mil empregos sem se perceber, ligado ao turismo. Esse é uma produção indireta do turismo, porque este veraneio, se ele for bem, tem uma praia limpa, uma cidade organizada, uma cidade com facilidade, né, de sair e entrar na sua cidade, segurança, suporte de saúde, de emergência, ele consegue entender que a sua cidade é boa para ele visitar, ele faz a extensão da sua casa, desce mais vezes. Quando ele desce mais vezes, ele vai no restaurante, ele vai no supermercado, ele vai nas outras atividades e começa a participar. E aí movimenta toda a economia da cidade, né? Então, você vai no shopping de sábado e domingo, ele é lotado, não só pela população fixa, mas é flutuante. Se choveu, ele vai no shopping.
Então ele sabe que se ele descer na sexta e tiver um problema de chuva, ele tem o que fazer, ele tem cinema, ele tem teatro, ele tem equipamentos que ele tem na casa, perto da casa dele. Nenhuma cidade litorânea pode depender apenas então somente, né, da praia, porque efetivamente a praia depende aí do clima, da chuva e tal, e muitas vezes o turista fica naquela incerteza de vir, praia, né? também é boa quando está chovendo e no frio, basta você interagir. Ter atrativos ali, atrativo. né? Ô, Mourão, e a gente sabe que se a Baixada Santista ela crescer em direção ao potencial turístico que ela tem, naturalmente que a gente tem hoje uma rede hoteleira com um número de leitos insuficiente para o potencial que a Baixada tem. Como é que é isso para Praia Grande? Você falou em shopping, né, do crescimento do shopping do Litoral Plaza, que vem crescendo aí, né, em progressão geométrica. E a gente sabe que tem aí, ainda outro dia desse, você está conversando com o Alex Mendes, né, do Grupo Mendes, que falava com muito orgulho já da sacramentada construção de um shopping do grupo lá em Praia Grande, quase em frente à prefeitura ali, né, na Kennedy. Aliás, com uma equidistância muito legal em relação ao Litoral Plaza, né? Vão ser grandes shoppings. 9 quilômetros. 9 quilômetros de um para o outro. Então, quer dizer, né? Não vai lá para criar uma concorrência ou para tirar o público do Litoral Plaza. Ele vai lá para oferecer uma alternativa para esse público que vai estar mais próximo, né, desse outro shopping. E aí você falou do shopping. E a rede hoteleira? Como é que é Praia Grande em relação a isso? Praia Grande, vocês recebem propostas? Tem alguma... Hotel é meio, não é fim, né? Você não vai para o hotel, você usa o hotel como instrumento de hospedagem. A não ser os hotéis de resort, que você especificamente vai para aquele resort porque ele por si só já é uma cidade, já né? é uma cidade. Mas, especificamente, a questão da hotelaria, ela acontece com mais facilidade nas cidades que têm menos casas de veraneio. Quanto menos casas de veraneio, mais a facilidade de sobreviver. Né? O hotel vai acontecer a partir da dinâmica empresarial na cidade de Praia Grande, os hotéis. O Andaraguá é um estimulador forte, com 2 milhões quase de metros quadrados de galpão empresarial, né? Você vai ter muita gente chegando na cidade. Né? E outras atividades mais que estão nascendo que vão atrair empresários para ter necessidade de vir para a cidade, momentaneamente ficar 4, 5 dias. Então a tendência já tem prospecção de algumas atividades. É que a economia no Brasil ainda está num processo de assentamento. Nós tivemos 2 consultas já para a instalação de hotel. Então, o jornalista atira no escuro e acaba acertando alguma coisa. As bandeiras a gente já pode saber, né, não? Eu vou te confessar que até como empresário eu fui contactado. Eu também tenho uma área disponível e está sendo desenvolvido um projeto. Mas houve nos últimos 6 meses, eles deram uma paradinha em decorrência da economia que não anda, né? Parece que não decola, né? Mas tem projeto para 3 hotéis. Bandeiras conhecidas, bandeiras um pouco menores, mas... São bandeiras mais conhecidas, né, nacionalmente, internacionalmente, mas bandeiras no ticket médio, entendeu? Não é aquele ticket... Você falou em resort, Mourão, caberia um resort em Praia Grande? Caberia sim, na região da Vila Mirim, perto do shopping. Tem muito resort, né? Eu acho que é um modelo, eu vejo assim que aquelas matas em volta da prefeitura fariam maravilhosamente, incorporando uma coisa diferenciada, tem dunas lá dentro, então dá para... Eu acho que o shopping vai provocar esse processo. O programa vai fazer um intervalo bem rapidinho e nós voltamos, não sai daí.